Nesse vídeo eu quero revelar como é possível algumas doenças físicas, né, algumas doenças do corpo, como diabetes, hipertensão, doenças crônicas degenerativas, ter como origem, tá? Ou seja, como elas terem iniciado, tá, por uma condição espiritual, uma condição da alma. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico cristão, apaixonado por Jesus Cristo. Aqui nesse canal eu falo sobre medicina de Deus, falo sobre a medicina comum, falo sobre a medicina da quarta dimensão, que é quando a gente traz Deus para atuar no corpo clínico. Eu acredito enormemente que, como nós somos formados de corpo, de alma e de espírito, de acordo com a Bíblia, que a medicina tradicional, a gente sabe que ela é uma ótima arma terapêutica para dar soluções ao corpo, mas que, por conta disso, ela não dá soluções para a alma e nem para o espírito. Como a gente entende que nós fomos formados por corpo, alma e espírito, nós somos formados, né, de acordo com a Bíblia, por corpo e alma e espírito, é sobre isso que eu vou falar aqui agora, do ponto de vista clínico, diagnóstico e terapêutico, para você ter pelo menos insights para diagnosticar um problema quando ele é espiritual, de um problema que é da alma e de um problema que é do corpo. Já que, se nós somos formados de corpo, de alma e de espírito, você pode ter um problema que a origem dele é no espírito. Você pode ter uma doença que a origem dessa doença é da alma. Então, como é que eu sei, doutor, que eu tenho uma probabilidade de ter uma doença, ou seja, do problema que eu estou passando agora, ter uma origem na alma ou ter uma origem no corpo? Olha, vamos lá, é sobre isso que eu vou falar. E quando você terminar esse vídeo, eu tenho certeza que você vai estar apto, pelo menos para interrogar e refletir sobre isso e buscar ajuda, tá? Esse é o intuito desse vídeo. Terminando esse vídeo, você entender, nossa, pode ser que a minha situação diagnóstica que eu esteja passando agora tenha uma origem espiritual. Então vamos lá. Um ser humano, um paciente, né, que tem um problema de origem espiritual é aquela pessoa que está um pouco ansiosa, um pouco angustiada, que está longe de Deus, está desconectada de Deus por muito tempo, não consegue fazer oração, vai dormir, está com insônia, e essa insônia não passa, essa insônia não tem uma explicação situacional. Por exemplo, está tudo bem na tua vida, do ponto de vista terreno, mas você está com insônia que não se explica, fez todos os exames, está tudo normal nos seus exames, certo? E de vez em quando você sente uma angústia, sente arrepios, a sensação de estar sendo observada. Isso pode ser que você esteja sob um possível ataque espiritual. E não é só uma questão de você estar sobre um possível ataque espiritual, não. É sob o ponto de vista de você não conseguir orar, não conseguir se reconectar com Deus, tá? Essa dificuldade de se reconectar com Deus, ela vem de alguns pontos. Por exemplo, você tem deixado de ler a Bíblia, você não está escutando palestras sobre a palavra de Deus, você tem orado pouco. Então, o fato de você ter orado pouco, o fato de você não estar lendo a Bíblia, o fato de você não exercer, não buscar a palavra de Deus, não buscar se encher da presença do Espírito Santo, deixa você à deriva, deixa você solto e propenso a ter ataque espiritual.
Então, comece a observar se do nada começa a vir uma angústia no teu peito, do nada, você tá bem, aí do nada vem uma tristeza que você não consegue entender. Locais, né? Você vai a alguns locais e aí você sente que o coração aperta, ou determinadas situações te faz ficar muito triste de uma hora para outra, vontade de chorar. Então, e todas essas situações você tem que ir anotando, tá? E vai ler a Bíblia, não consegue ler, parece que sempre fica procrastinando para abrir a Bíblia. Você pega a Bíblia, não consegue se concentrar, dá sono na hora, sempre vem alguma coisa, o telefone toca. São situações que você precisa observar e anotar. Então, são sinais e sintomas de que qualquer situação que você está passando na tua vida possa ter uma origem espiritual. Mas e a questão da alma, doutor? A alma é a sede das emoções. A alma está relacionada a angústias, está relacionada à ansiedade, à depressão, a mágoas, a feridas emocionais que você tenha passado na infância, ou forte impacto emocional que você tenha passado como adulto, um luto, uma separação, tá? Divórcio, né? Brigas constantes, relacionamentos tóxicos, tudo isso pode ter ficado, ou seja, pode ter infiltrado no teu subconsciente. E o teu subconsciente a todo tempo fica mandando essas mensagens de socorro, certo? Então, frequência cardíaca aumenta, tem vontade de chorar, a todo tempo, angustiada, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão, sentimento de já acorda já acelerada, né? Tudo isso não só, ou seja, toda essa situação pode produzir substâncias tóxicas que venham a modular um estado mental de estresse crônico, progressivo, de pensamentos acelerados e de agitação que possa modular uma doença, por exemplo, como a gastrite. Então, talvez a gastrite que você tenha não seja por uma questão alimentar, né? Talvez seja porque você é muito estressada, tá tomando café demais. Ok, então o café, ele é um problema físico que somou a uma questão de um desajuste emocional. Mas a questão é que nesse vídeo, agora eu quero te libertar, porque as doenças físicas você já trata, você já está indo no seu médico de confiança, pelo menos é o que, né? Eu penso que você esteja fazendo isso, é importante, né? Principalmente se você estiver indo num médico integrativo. O médico funcional integrativo, ele tem uma abordagem mais ampla, ele consegue de alguma forma entender não só por a raiz do problema, e não só ficar remediando. Mas isso é um tema para outro vídeo. Doutor, então, ok, você levantou algumas situações aqui, você pontuou o que pode ser um ataque espiritual, o que pode ser um ataque, ou seja, o que pode ser um problema na alma, o que pode ser um problema espiritual, ou seja, então se o meu espírito estiver doente, se a minha alma estiver doente, eu posso ter problemas no corpo. E sim, isso são as doenças psicossomáticas. Tá, doutor, então como é que eu, agora sabendo disso, o que eu faço? Bom, para a questão espiritual, o remédio é você se reconectar com Deus. E para isso, se você é cristã, se você é cristão e está um pouco afastado de Deus, você já sabe o que você tem que fazer, né? Começa a orar a Bíblia, né? Pega a Bíblia, começa a ler a Bíblia, começa a fazer orações. Salmo 91 é muito forte, ok? O Salmo 91 é muito forte. Salmo 23, né? Começa a se reconectar. Quando você acordar, você
esquece, sabe, de ir olhando pro celular. Pelo contrário, faz o seguinte, você acorda e faz uma oração, entrega o seu dia a Deus, peça que Deus, meu Senhor, eu quero me reconectar, meu corpo já não aguenta mais o reflexo de um espírito doente, ok? Quando você começar a se reconectar, quando você começar a sentir a presença do Espírito Santo, isso vai refletir na tua alma. Então, o que vem primeiro, doutor? A conexão com Deus. Quando você começa a se conectar com Deus, a tua alma sente. É como aquela árvore que está um tempo sem receber chuva e aí começa a chover, né? Então aqueles galhos secos que estavam seco, tudo secando, ele recebe aquela água e começa a nutrir, começa a hidratar, né, aquela planta que estava totalmente seca. Então, não é a árvore que atua na chuva, nesse sentido. É a chuva que atua na árvore, é o espírito que começa a atuar, é o seu espírito saudável que começa a reverberar, tá? Esse comando, essa direção, tá? O espírito guia a alma, não é a alma que guia o espírito, tá? Todas as vezes que você deixar a tua alma guiar o espírito, tá? O teu espírito, ele adoece. O importante é o espírito guiar a alma. Ok, doutor, então eu entendi que eu me reconecto com Deus, tá? E depois, então a tua alma já recebe e você já melhora, certo? E aí, obviamente, você tem que buscar um terapeuta, pode ser que você vai precisar de um psicólogo, pode ser que você vai precisar de médicos, certo? E depois você vai para a questão de exercício, tá? Mudança do estilo de vida, tá? Retirar tabaco, uma dieta nutricionalmente saudável, né? Não é qualquer dieta, né, gente? Você não vai ficar com pãozinho integral, tá? Com óleo de soja, com óleo de girassol, com óleo de canola. Não, você vai retirar óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, mas o melhor de tudo é você fazer os exames para saber se você tem hipersensibilidade alimentar. Porque assim, o espírito precisa influenciar na alma, mas a alma, ela influencia no corpo e o corpo influencia na mente. Então, uma alimentação tóxica, ela pode ser neurotóxica. Só que às vezes você está comendo, por exemplo, um abacaxi. Um abacaxi é saudável? É saudável. É para todo mundo? Não. Tem gente que tem hipersensibilidade ao abacaxi. Então tem que fazer exames, tá, de hipersensibilidade para saber, tá, se de fato você tem uma hipersensibilidade àquela fruta, né? Então, o saudável mudou. O saudável pode ser saudável para mim, mas pode não ser saudável para você. Entendeu? Agora tem coisas que é ruim para todo mundo, como por exemplo o tabaco, né? E tem algumas alimentações que são questionáveis, por exemplo, o glúten. O glúten, ele já é quase uma alimentação totalmente ruim para todo mundo, porque dificilmente uma pessoa tolera o glúten. Você pode tolerar agora, né? Porque você é jovem, mas lá na frente você vai perceber que não, entende? Então é isso. Falei um pouco de espírito, de corpo e de alma, né? E a sequência desse tratamento, eu quero declarar a bênção de Deus na sua vida, eu quero orar, tá? Para que Deus possa abençoar o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Pai, nesse momento eu declaro bênção de Deus, eu peço que meu Pai, eu peço que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo entre na casa desta irmã, desse irmão, tá? Que nesse momento está sofrendo um ataque espiritual ou até mesmo problemas emocionais, problema da alma. E que isso, de alguma forma, possa estar atuando de forma negativa no corpo desse teu filho, dessa tua filha, meu Senhor.
Deus Pai Todo-Poderoso, eu declaro bênção de Deus, que Jesus Cristo, o médico dos médicos, atue. Vai lá na casa, Pai. Vai lá na casa dessa paciente. Vai lá na casa desse paciente. Vai na casa. Expulse tudo aquilo que não é de Deus. Transforme a vida. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo tudo aquilo que não é de Deus na vida dessa pessoa que nesse momento está assistindo esse vídeo. Eu termino esse vídeo fazendo oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Um ótimo dia e até o próximo vídeo.